Olá, meus amigos! Como vocês estão? Passagem de ano, todo mundo voltando de férias e ano que continue com boas novas, né? Graças a Deus estamos aí muito esperançosos com tudo que a gente tem na ciência, promissor para um futuro sem Covid. E eu queria anunciar uma novidade para vocês. Nós vamos iniciar uma série de vídeos a quem vamos chamar Segura Essa, onde a gente vai trazer a realidade dos riscos, dando exemplos de situações concretas, de condenações, de situações envolvendo médicos, envolvendo advogados, envolvendo engenheiros, dentistas, arquitetos, contadores, mostrando para vocês que as condenações existem, os danos causados aos prejuízos desses profissionais existem. Então nós vamos narrar uma série de causos. Vamos começar a conversar sobre histórias reais, condenações que ocorreram de fato, e vocês podem pesquisar na íntegra no site Geisa Vale Seguros. Vocês podem baixar, as petições, os processos e ter acesso às informações completas sobre essas situações. Então, segura essa com Geisa Vale. Gente, vamos fazer uma pequena introdução ao termo responsabilidade civil e como isso funciona dentro da justiça brasileira. Eu fui pesquisar, eu não sou advogada de profissão, então eu me adentrei nesse tema e eu juro para vocês que eu me assustei. Bom, primeiramente, a responsabilidade civil, pelo direito, pelo Código Civil, é o fato de causarmos danos a alguém, que nós chamamos de terceiros, e sermos responsabilizados por isso. Então nós temos a obrigação de reparar tal dano. Seja dano material, seja dano corporal, seja dano moral. E quando a gente fala em dano material, a gente aí também tem os prejuízos financeiros. Pois bem, então vamos lembrar que uma responsabilidade civil profissional, ela advém do fato de uma negligência, de uma imperícia, da prestação dos nossos serviços nas nossas atividades cotidianas. Mas sabe como é que funciona isso na justiça? Muito bem. Quando alguém se sente lesado, ela recorre, e a gente chama isso de primeira instância. Nessa primeira instância, monta-se um processo, contrata-se um advogado, e a pessoa vai até a justiça reclamar os seus direitos, reclamar uma reparação, aquilo que ela sente que ela pode obter. Pois bem, quando esses advogados entram nessa primeira instância, o que seria muito tranquilo se acontecesse? Vai um juiz, começou todo o processo, a outra parte é chamada, então de repente você recebe ali uma intimação, uma convocação, às vezes você nem sabe que a pessoa está contra você e você é intimada a comparecer, a dar a sua versão dos fatos, a dar a sua explicação. E ali monta-se um processo conjuntada de documentações que comprovem e tudo mais. E na primeira instância um juiz analisa. E o juiz, na primeira instância, ele vai julgar o processo em si e vai condenar ou absolver o réu, o acusado. Só que, a partir desse momento que ele determina, que a gente chama de sentença, que ele profere essa sentença, geralmente a parte que perdeu vai recorrer. É natural a gente recorrer dentro de um processo. Então vai existir uma apelação. Depois que passou dessa primeira situação, quando já é uma apelação, já não é mais só um juiz que analisa. Isso vai para uma segunda instância, onde nós temos a reunião de 3 desembargadores para analisarem juntos aquele processo e ver quem tem razão. Acontece que 3 dos 2, vamos supor que dentro desses desembargadores não haja um consenso dentro do que nós chamamos de colegiado, que é a reunião desses desembargadores para analisar determinado processo e proferir a sua sentença.
Só que a partir do momento em que é analisado pelos desembargadores, nós deixamos de chamar sentença e passamos a chamar isso de acórdão. Porém, 3 desembargadores podem não ter a mesma opinião. E se houver divergência entre eles, tem que se chamar mais desembargadores para definir, né, para proferir a sentença ou para proferir esse acórdão. É meio bagunçado, né? Eu também achei. Mas esse é o sistema, né, da justiça brasileira. Só que entre um processo e outro, até que tenha as apelações, que tenha, né, os pedidos de esclarecimentos, gente, um processo pode demorar anos tramitando. E mesmo depois que se chegue a uma definição, a outra parte que recorre começa todo o processo de novo. Então, é por isso que a gente entende que a justiça é um tanto lenta, porque existem várias etapas, que também traz segurança para todos os envolvidos, porque existe tempo, né, de montar a prova, de recorrer, para que não haja uma condenação sem realmente haver uma responsabilidade de fato. Pois bem, o que nós vamos trazer aqui para vocês são situações reais, já transitado e julgado em segunda instância, porque a maioria são acórdãos, ou seja, passou da primeira instância, passou de uma sentença proferida por um juiz e já foi para uma análise em segunda instância, que é uma análise feita por um colegiado de desembargadores. Então, nesse momento, a pessoa tem que, de fato, pagar. Só que tem um detalhe: quando sai essa condenação, existe a correção monetária desde quando o processo foi iniciado. Ou seja, eu vou trazer situações aqui de 2020 que vai ter que contabilizar mais juros desde 2012. Aí você imagina a conta que fica. Pois bem, diante desse cenário todo, que para mim foi uma grande surpresa, né? Como eu falei, eu não sou advogada, não estou acostumada com isso. Eu resolvi trazer para vocês uma série de exemplos que nós vamos chamar de casos ou cases de situações onde houveram condenações de profissionais de várias áreas. Advogados, dentistas, médicos, engenheiros, arquitetos, para mostrar para vocês como esse risco existe e como nós estamos sujeitos a, de repente, ter que desembolsar uma quantia enorme que nós não estamos preparados, dilapidando o nosso patrimônio ou nos endividando para uma reparação, que vocês verão que são situações corriqueiras que podem acontecer com qualquer um de nós.